para que a gente possa ter essa interligação entre redes, para que a gente possa ter um computador trocando informações com outro, a gente precisa entender um pouco, ou colocar nesse contexto, os protocolos de comunicação. Um protocolo de comunicação basicamente estabelece a forma como um computador vai conversar com o outro, ou seja, como é que esse computador solicita dados e como esse computador recebe dados. Só que, na internet, eu não tenho um fio que conecta essa máquina àquela. Eu tenho um canal que é montado por diversas outras máquinas. Então, eu não tenho como saber exatamente qual que é o caminho físico de comunicação entre essas duas máquinas. Eu tenho o meu computador está conectado ao meu roteador, que está conectado ao meu servidor de internet, ao provedor, que está conectado a outro provedor, que está conectado a outro provedor, e um caminho relativamente longo até chegar à máquina com a qual eu quero conversar. Mas quando eu faço uma solicitação para um servidor, quando, por exemplo, eu faço uma pesquisa na Google, essa requisição, essa pesquisa, ela tem que chegar da minha máquina até lá na máquina da Google. E aí, esse computador, essa mensagem tem que percorrer um caminho para chegar até lá. Isso é resolvido por meio de um protocolo de comunicação na internet, que a gente chama de IP, que cria a conversa entre as diversas máquinas que estão no percurso. Então, por exemplo, eu passo a solicitação para uma máquina a qual eu estou diretamente conectada, que vai passar essa requisição para outra máquina próxima, que ela entenda que ajuda a fazer chegar a mensagem no destinatário. E dessa para essa, e para essa, até que em determinado momento vai chegar lá na máquina final. O bacana da internet é que isso tudo é transparente. Eu não tenho que entender nem desse tal protocolo de comunicação IP, Internet Protocol, como eu também não preciso saber que percurso é esse. Uma vez que eu faço uma solicitação, eu posso imaginar que exista um canal de comunicação direto entre as duas máquinas e que o resto para mim é transparente. Eu não preciso tomar conhecimento da existência desses outros intermediários na minha comunicação. Aqui entra o segundo protocolo de comunicação da internet, que é o TCP, que trabalha em cima de um canal direto já entre uma máquina e a outra, né? Entre o que a gente chama de cliente, que demanda um serviço do outro, que manda uma mensagem, e do outro, que seria o servidor. Esse canal transparente, ele me traz uma série de benefícios porque ele reduz a complexidade do meu trabalho. Então, quando eu chego lá, de novo, mais uma vez, coloco www.google.com.br, não me interessa o que está acontecendo, me interessa que eu tenha uma comunicação direta com a outra máquina com a qual eu quero conversar. Bom, eu posso simplificar essa história toda imaginando uma comunicação direta entre duas máquinas, mas aí a gente chega com um terceiro protocolo de comunicação, né? Lembrando rapidamente, a comunicação máquina a máquina, a gente usa o protocolo IP. Nesse canal de comunicação direto, eu vou usar o protocolo TCP. Então, esses dois protocolos que definem a internet, TCP e IP, mas eu ainda preciso usar um protocolo acima deles que me permita fazer uma comunicação objetiva entre elas. Por exemplo, se for e-mail, eu vou usar um protocolo específico para troca de e-mails. Se eu estiver falando de mensagens instantâneas, é outro protocolo específico. E eu tenho um protocolo de comunicação da web, né? Que inclusive é o nosso objeto de interesse. Mas quando eu faço uma comunicação, eu tenho que estabelecer algumas condições. Eu não posso fazer, por exemplo, uma pergunta usando um idioma clássico, porque aquela máquina não entende qualquer tipo de coisa. Mesmo que eu traga para um idioma mais compreensível, não quer dizer que ela consiga responder a absolutamente qualquer coisa. Se eu estou falando de um protocolo de troca de páginas, que é o que a gente usa na web, o que eu tenho que fazer é pedir páginas e não ter uma conversa livre. Ou seja, eu poderia solicitar uma página principal, mas ainda assim aquele computador não vai entender, porque essa não é a forma de solicitar uma página principal. A forma correta é por meio de uma série de comandos e parâmetros que aí sim ele consegue interpretar e responder.
Ou seja, nós estamos falando de conversa entre computadores e não entre pessoas. Eu não posso supor que ele interprete qualquer coisa da minha mensagem, e sim, eu tenho que especificar isso de acordo com especificar a minha demanda de acordo com um padrão pré-estabelecido que aquele cara já consiga entender. Então, vamos imaginar, eu quero solicitar uma página. Eu vou fazer uma solicitação de acordo com o padrão. O nosso padrão é o HTTP, o nosso protocolo de comunicação é HTTP, e esse sujeito será capaz de analisar essa mensagem por meio de um programa e de gerar uma resposta para mim que contém os dados solicitados. Essa resposta também virá num formato específico. Esse formato de requisição de mensagem, de deixar claro para o servidor o que eu quero e a forma da resposta é o que a gente chama de protocolo de comunicação. No nosso caso, a gente trabalha com HTTP, mas nós vamos ainda falar muito disso.